Glória a Deus, aleluia, e diga glória a Deus. Atos capítulo 12, versículo 4. Eu vou ser bem objetivo no que Deus tem para tratar conosco aqui nesta manhã ainda. Tendo feito prender a Pedro, lançou no cárcere e entregando a 4 escoltas de soldados. Diga comigo, 4 soldados. Está muito fraco, minha gente. Diga 4 soldados. Pela multidão pode melhorar. Não precisa, preocupe em anotar. Não tem o DVD lá atrás, tá? Com essa mensagem. Diga comigo, 4 soldados. O que é que esses 4 soldados faziam? Esses 4 soldados eram escolta, cada uma para guardar a Pedro, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Feche a sua Bíblia, por favor. Assenta no seu lugar, com a graça de Deus. Curve a sua cabeça por um minuto. Espírito Santo, derrame a unção de revelação neste lugar agora, para que ao término dessa mensagem, cada um de nós possamos dizer: Deus mudou a minha vida. Meu Deus, a voz é minha, mas a palavra que está sendo pregada é a tua. Fale conosco, em nome de Jesus. Levante o seu rosto, por favor, e olhe aqui dentro dos meus olhos. Ouça, os diáconos, muito obrigado, tá? Deus abençoe vocês, já estão liberados, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Olha para mim, por favor. Eu aprendi uma coisa: a instrução que você segue determina o futuro que você cria. Diga para quem está do seu lado: a instrução que você segue determina o futuro que você cria. Diga para ele, vai. A Bíblia diz em 2 Crônicas: credes em Deus, estareis seguros. Credes nos vossos profetas e prosperareis. Que você creia no que você vai ouvir agora. Creia no que Deus vai te falar agora. Não duvide, porque o seu futuro, ele está em primeiro lugar nas mãos de Deus. E Ele, dependendo do que você ouvir aqui agora, com o coração aberto, você vai garantir o seu futuro, o futuro da sua família e de toda a descendência futura que ainda virá. Queridos, você conhece essa história. Herodes, ele manda prender Pedro. Por que Herodes manda prender Pedro? Porque Herodes estava fazendo a igreja crescer. Porque Pedro estava fazendo a igreja crescer. E Herodes, ele estava endemoniado com aquilo. Ele já tinha mandado prender a Tiago, irmão de João, e percebera que o povo havia gostado daquilo. Então agora ele resolve partir para cima de Pedro. Ele resolve parar Pedro. Ele resolve impedir que a igreja continuasse crescendo como ele estava crescendo. Herodes tipifica Satanás. Satanás, quando ele não vem em pessoa, ele sempre manda um dos seus enviados. Para quê? Para tentar te parar. Para quê? Para tentar te impedir de alcançar aquilo que Deus preparou para que você alcance. Mas nesta manhã eu venho como profeta de Deus te dizer algo. Se tem algum Herodes no seu caminho, tentando te travar, sendo um instrumento de Satanás para te calar, eu venho te dizer que esse Herodes cai por terra hoje, e a promessa que Deus tem na sua vida vai se cumprir. Quem crê, diga amém. E o que Herodes faz? Herodes coloca 4 soldados para vigiar a Pedro por 4 turnos. Eram 4 soldados de manhã, 4 soldados à tarde, 4 soldados à noite e 4 soldados de madrugada, vigiando para que Pedro não fugisse daquela prisão. E quando eu li esse texto, o Espírito Santo me visitou e falou assim: Flamarion, da mesma forma que esses 4 soldados vigiavam a Pedro 24 horas por dia, existem 4 soldados que têm prendido a vida de muita gente.
Existem 4 soldados que impedem que muitas pessoas venham romper. E o Espírito Santo veio fazer com que eu fizesse uma retrospectiva da igreja que eu pastorei. Eu comecei a analisar algumas pessoas da igreja que eu sou pastor, e eu percebi que aqueles que tinham um jeito de vencer, de romper, de caminhar, de ir para frente, tinha tudo para arrebentar no ministério, não estava arrebentando. E aqueles que eram mais, não tinha tanto jeito, parecia que não ia dar em nada, eram os que mais estavam vencendo e ajudando lá na igreja que eu sou pastor. Eu falei: Senhor, me explica melhor sobre isso. Aí Deus mandou pegar uma caneta, um papel, e Ele falou: escreve aí, você vai pregar, e os membros da igreja que você é pastor serão livres desses 4 soldados. E eu venho pregar para você nesta manhã que você também vai ser livre no poder do nome de Jesus. O primeiro soldado, o tema dessa mensagem é: libertando dos soldados que te prendem. Diga para quem está do seu lado, olhe nos olhos dela, olhe nos olhos dele, em nome de Jesus. Olha para ele, diga assim: libertando dos soldados que te prendem. Diga para o outro agora, diga para o outro agora: libertando dos soldados que te prendem. Diga isso. O primeiro soldado que tem prendido muitas pessoas, o primeiro soldado que tem amarrado a vida de muitas pessoas, o primeiro soldado que faz com que muitas pessoas não rompam, não vençam, não alcancem degraus maiores, é o soldado chamado medo. Diga comigo: medo. Levante a mão direita para os céus, a não ser quem está anotando. Levante a mão direita e diga assim: medo. Quantas pessoas são amarradas pelo medo? Eu percebia que eu fazia reuniões com os pastores da região, e eu passava para eles o DVD do culto que eu fazia, e eu falava: ora por milagres, e muitos não oravam. Aí um dia um confessou para mim: pastor, eu tenho medo de orar e a pessoa não ser curada, eu ser envergonhado. Eu tenho medo de falar de oferta e as pessoas não contribuírem e eu ficar humilhado. Eu tenho medo, pastor, eu não consigo, pastor, eu até tento, eu até consigo ler a Bíblia, eu até consigo jejuar, eu até consigo ser um homem e uma mulher de Deus, mas não me manda fazer algo ousado não, porque eu tenho medo de ser envergonhado. Aí eu fui para a Bíblia, Lucas capítulo número 13, diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 13, versículo de número 30. Até Jesus passou por isso. Olha o que diz, verso 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, Jesus, porque Herodes quer te matar. Ei, Herodes queria colocar medo em Jesus. Herodes queria que Jesus ficasse com medo da morte e fugisse e não cumprisse o ministério que Deus tinha para ele. Mas olha o recado que Jesus manda para Herodes, verso de número 32. Ele, porém, lhes respondeu: ide e diga a essa raposa que hoje e amanhã expulsa o demônio e cura enfermos. O que é que eu aprendo aqui? Jesus, quando vem o recado de Herodes para amedrontá-lo, para que ele fugisse, senão ele iria morrer, Jesus, ele manda um recado atrevido. Jesus diz assim: diga a Herodes que eu ainda hoje expulso o demônio, que eu ainda hoje curo o enfermo, e que eu vou fazer a obra que o meu pai me chamou para que eu fizesse. Pastor Flamarion, não estou entendendo o que o senhor está querendo falar. Vou te dizer agora: Satanás, ele continua usando situações para colocar medo dentro de nós, medo de orar pelos enfermos, medo de expulsar demônio, medo de falar de oferta, medo de dizer que você vai ganhar tantas almas naquele mês, tantas almas naquela semana, tantas almas. Medo de você, quantos têm medo de falar: eu vou ter tantos membros na minha igreja? Pessoas não têm mais projetos, pessoas não têm mais alvo, porque ela está com medo. Mas eu venho aqui nesta manhã, como um profeta de Deus, te dizer algo: o medo não vai mais fazer parte da sua vida, nem da história das pessoas que te acompanham, mas a coragem de Deus entra dentro de você hoje. Quem crê, levanta a mão, levanta, levanta. Uma é pouca, levanta as duas, bate palma e glorifica o Senhor de Israel.
Você está entendendo? O medo ele tem prendido a vida de muitas pessoas.